Olá, abençoado. Vamos para mais uma leitura bíblica. Hoje nós iremos abordar um assunto que é o batismo bíblico. E neste contexto nós vamos identificar que o batismo bíblico tem uma relação com a purificação dos pecados. Neste cenário que nós vamos abordar, nós podemos também se identificar se nós estamos, de fato, na graça de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, ou procurando se aproximar de Deus através dos rudimentos da lei de Moisés. E isso eu creio que quanto mais nós se aproximarmos do conhecimento bíblico, dos quais relata os fatos ocorridos desde Abraão, desde os nossos antepassados que viveram debaixo dos rudimentos da lei de Moisés, até mesmo na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, ali quando se manifestou ali aos apóstolos, ensinou aos seus apóstolos, e também, desde também a vida, as vidas dos que viveram os apóstolos. É muito importante quando nós procuramos se alinhar ao conhecimento. Como, por exemplo, eu fui uma das pessoas que eu já corri atrás de estar mais cada dia próximo da realidade do que eu professava ser a verdade, como por exemplo no que se diz respeito ao batismo. Mas quando nós temos liberdade em Cristo, de saber escolher o que quer, de pensar e poder colocar em prática o que gosta, naquilo que você deseja. Porque se você pensar em servir a Deus, mas não poder servir a Deus, é diferente de você ter liberdade. Porque quando você tem liberdade, você escolhe a forma mais apropriada de se aproximar de Deus. E qual é a forma? Na verdade, conhecer a verdade. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo falou, que isso pode repercutir muito mesmo na nossa vida, é aquelas palavras que ele diz. E para os fariseus, ele falou para os judeus que viviam debaixo da lei: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, vamos aproveitar este momento que nós estamos, que você está aqui diante me ouvindo neste vídeo. Vamos aproveitar esse belo momento, esse momento que nós deixamos muitas coisas a fazer para poder investir na nossa vida espiritual. Portanto, eu te convido agora nesse momento, se você está aqui é porque você, na verdade, está interessado, assim como eu estou interessado também, cada dia aprendemos juntos, compartilhamos essas grandes verdades. Então, se você está até aqui, eu solicito que você, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sino de notificações, clique no gostei. Isso não é para mim não, mas isso é mais, como se diz, para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e possa divulgar para mais pessoas. Compartilhe, vamos viver a graça de Deus. Portanto, hoje o nosso tema, é se o batismo é ou não que faça parte da purificação dos rituais rudimentares da lei de Moisés. E nós vamos iniciar nosso estudo hoje no livro de João, capítulo 3, versículo 22. Lembrando que o livro de João, ele não é um livro de revelação, ele é um livro histórico. Tá? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Todos são livros históricos, das quais relatam a vida que, na verdade, podemos descrever com tudo que relaciona
a lei de Moisés. Desde quando o Senhor Jesus Cristo como diz assim, teve a primeira vinda, né, para redimi-lo, como também a sua segunda vinda que se ocasionou, provavelmente ali pelo ano 70, para também transformar e como se diz, tirar os irmãos da condição de morte eterna que eles tinham morrido, como diz assim, espiritualmente, devido à queda de Adão. Até mesmo os históricos depois, agora, voltando já para o livro da Revelação, que é de Romanos em diante, que foi já pelo apóstolo Paulo, isso está em nossas mãos para nós podermos decidir aquilo a vida que querem viver. Se é na graça de Deus ou se é debaixo do surgimento da lei de Moisés. Portanto, vamos ao estudo. João capítulo 3, versículo 22. Nos diz: depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Tem outra tradução que diz assim, que não era ele que batizava, mas os seus discípulos. Vamos dar continuidade mais para outra passagem, outro versículo aqui. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. A questão aqui é batismo, tá? E o que, na verdade, representava para o povo judeu. Porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Continuando. Então surgiu uma discussão, começa aqui, entre os discípulos de João e os judeus, sobre a purificação. Eu quero frisar aqui essa palavra, essa frase. Uma discussão entre os discípulos de João e os judeus sobre a purificação, acerca da purificação. Então o assunto da discussão era a purificação. E o que é que estava em discussão dentro do conceito da purificação? Vamos ver então? E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho. De quem que João tinha dado testemunho? Você sabe. Está batizando. E todos estão indo ao encontro dele. Pronto. Qual era a discussão que eles estavam tendo ali com os judeus? Era acerca da purificação. E o que, na verdade, estava a ser discutido dentro do sentido da purificação? O batismo. Agora chegamos a um ponto que esse batismo, como um conceito da purificação, nós vamos ver que ele tinha, na verdade em si, como a tradição religiosa daquela época, que batismo era então um meio de purificação para perdão de pecados, purificação de pecados, também arrependimento. Está escrito, vamos lá, Lucas 24, versículo 47. A primeira coisa, e que Jesus instruindo seus discípulos, e que em seu nome se seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vejam só, essa questão do perdão de pecados pelo arrependimento, de onde que podia partir, de onde que partiu os discípulos com o início do batismo? No dia de Pentecostes.
Atos capítulo 2, versículo 38. Nós vamos perfeitamente, nós vamos ver isso perfeitamente, que esses casos aqui, não, eu vou olha, vamos lá, vamos ler, vamos lá. E orientou-lhe Pedro: arrependei-vos no dia de Pentecostes, isso que aconteceu, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos nos lembrar desta palavra, perdão de pecados e batismo. O batismo nós sabemos que era um ato de purificação. Esse meio de purificação nós podemos adentrar dentro do livro de Levítico, por exemplo, capítulo 16, que até mesmo os sacerdotes, após eles fazerem os sacrifícios, eles se lavavam. Exatamente. Para que houvesse o sentido da purificação. O cordeiro também, que eles faziam como sacrifício, eles também pegavam as entranhas, as partes íntimas lá dentro da entranha, eu não sei o nome que se dá para essa parte aí. Eles lavavam tudo, como meio de purificação. E esse foi um ritual que se prosseguiu através dos apóstolos, que foi instruído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que nós vamos já pegar esse lado. E nós podemos, como nós já sabemos de uma passagem muito conhecida, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi o cordeiro que foi morto. E esse cordeiro tinha que ser o quê? Batizado, para ser purificado. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí lá está agora Jesus Cristo sendo batizado. Eu vou pegar uma passagem aqui, deixa eu ver aqui se é o Mateus 3,16, onde Jesus Cristo foi batizado. E batizado, deixa eu batizado, saiu. Mateus 3,16, exatamente, eu fiquei com dúvida, mas eu quis a realidade. Mateus capítulo 3, versículo 16. Então está aqui. E sendo batizado, quem? Jesus. Saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Agora veja só, por que ele foi batizado? A Bíblia diz que certamente foi para cumprir as Escrituras. Cumprir qual Escritura? O Velho Testamento, que se tratava da purificação. Certo? Você está pegando realmente o entendimento que nós estamos desenvolvendo desse ato batismal? Vamos prosseguir. Se Jesus Cristo ele foi batizado, ele também orientou, ensinou exatamente aqueles que ele recebeu como apóstolo, que ele escolheu como apóstolo. Porque a Bíblia fala aqui exatamente, em Lucas capítulo 6, versículo 13, 6,13, Lucas 6,13, está aqui, que ele escolheu 12 apóstolos e designou como apóstolos, ou seja, e denominou como apóstolos. Escolheu 12 homens e denominou como apóstolos. E ensinou, deu um ensinamento sobre o que devia ensinar. E os apóstolos ensinarem. E a quem os apóstolos iam ensinar? Os judeus. Os apóstolos não receberam instrução do Filho de Deus para ensinar os gentios. Os 12 não. Tá? Nós vamos falar ainda sobre a quem foi atribuído a missão de ensinar os gentios. Esses 12, eles receberam também a missão, o ensinamento para batizar os judeus. Lembrando que os ensinamentos para ser batizado tinha até um limite. Até que tempo eles podiam fazer isso? Vamos lá. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos,
da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando com os discípulos, com os 12. Próximo versículo. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho dito, tenho ordenado. E assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Esse fim dos tempos era o fim, não era do mundo cósmico, mas o fim daquela dispensação. Que ele estaria convosco, tratando-se com Israel. Agora veja só, que esses discípulos, eles saíram para batizar. Quer dizer, antes disso, eles saíram para ensinar. Mas não foi para ensinar os gentios. Foi exatamente para ensinar os judeus. Mateus capítulo 10, versículo 5. Assim, a esses 12 homens, que são os apóstolos, enviou Jesus com as seguintes recomendações. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Então, quer dizer, esses discípulos não foram ensinar os gentios. Todas aquelas instruções de batismos, de a purificação e todos esses rudimentos era para os judeus. Está começando a pegar melhor a situação, o entendimento desse estudo, desse ensinamento, que nos traz a palavra para nós. Então, dando continuidade. Isso porque o Senhor Jesus Cristo ensinou os apóstolos, é porque, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele veio especificamente para redimir quem debaixo da lei? Os judeus. Jesus Cristo não veio em primeira mão, vamos dizer assim, em primeiro entendimento, para os gentios. Não. Embora que os gentios tinha profecias a respeito vamos dizer assim, da união dos gentios em um só corpo. E que os gentios esperariam. Então veja só que, mas antes de todas as coisas, o que se trata do Filho de Jesus Cristo, filho de Nazaré, foi para os judeus. Mateus capítulo 15, versículo 24. Ao que Jesus replicou, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ponto final. Bom, aí o que é que acontece? Lá vem Pedro, no dia de Pentecostes, pregando também o batismo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Olha só. Olha então, Luiz Pedro. Em outras versões, vamos botar aqui em outra versão, rapidinho. Aqui está em... Olha, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados, ou perdão de pecados, em tradução. Por que Pedro estava pregando, estava ensinando e batizando o povo, judeus, ali, e outras nações, ali que a Bíblia diz que ali havia religiosos de todas as nações. Mas essas nações que estavam ali estavam ouvindo e como que assim, e sendo guiado por um judeu que era Pedro, dos quais Pedro foi ensinado por Jesus Cristo a pregar aos judeus. Também Pedro e os demais apóstolos ali foram abertos o entendimento para compreender as Escrituras. Eles não receberam a revelação da palavra. Olha só como diz a palavra. Em Lucas, capítulo 24, versículo 45, na verdade. Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos voltar um pouquinho. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, Jesus falando com os discípulos, né? São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, olha,
e nos profetas e nos salmos. E agora, abriu-lhes entendimento para compreender as Escrituras. As Escrituras naquele tempo, não existia Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, não tinha esses livros. Entendeste? Apesar que Mateus, Marcos, Lucas, João, Matos, esse aí tudo é livro histórico. O livro que se podemos compreender e tirar proveito da revelação que foi dada a Paulo é de Romanos para frente. Tá? Então vejamos que ele foi aberto no entendimento, e aí Pedro, na verdade, estava pregando um evangelho da circuncisão. Como assim? De tudo que ele entendeu sobre o Velho Testamento, que como se cumprindo em Jesus Cristo, ele estava pregando para os judeus. Mas a revelação da graça de Deus foi dada ao apóstolo Paulo. Já estamos começando a ver isso. Por que, meu Raimundo? Porque as obras de purificação respeito ao batismo eram oblações que foi em Cristo removido. A lei da purificação. Vamos ver isso? Hebreus, capítulo 10, deixa eu ver, é o versículo 8, olha só. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado. O que é oblação? Oblações são sacrifícios, são purificações pelo pecado. E o que é que Pedro estava dizendo? Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quer dizer que as pessoas estariam ali para ser perdoados dos pecados em virtude de ser batizado? É isso que está acontecendo? É isso que você quer fazer? É isso que eu fiz? É isso que eu também fiz com os outros, batizei? Mas graças a Deus hoje eu tenho revelação da palavra. E hoje você está tendo essa revelação da palavra. Revelação entende-se por conhecimento, entendimento, buscado mesmo. Revelação não é que muitos dizem aí que acham como se Deus tivesse... Não. Em hipótese alguma. Revelação é entendimento, é conhecimento, é buscado. Deus te dá sabedoria, sim. E você entende-se pelo que está escrito. E aí veja só, acima que diz sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste. Nem te agradam as quais se oferecem segundo a lei. O pecado, as oblações, aqueles sacrifícios, purificação, tudo era segundo a lei. E o que é que acontece agora? Nós vamos se submeter agora a um batismo segundo os rudimentos da lei? Vamos dar continuidade bem aqui essa passagem. Então diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira a primeira aliança. Tira o primeiro pacto. Tira os rudimentos da lei. E agora sim, empregamos um novo ministério, que é o ministério do Espírito na nossa vida. Ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Embora que há muitos filhos de Deus que mesmo estando debaixo dos rudimentos da lei de Moisés, eles serão iluminados por Deus e de acordo com a vontade de Deus. Que seja alcançado. Tá? Agora continua. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, agora sim, do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E não mais 2, 3, 4, 5, 6, não. E um único batismo, uma única fé, um só Senhor. E esse batismo é o batismo da cruz. Olha só, o que você talvez não conheça. Romanos capítulo 6, 3 em diante. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Exatamente isso, é o batismo na cruz. Esse batismo na cruz te reveste do Espírito de Cristo.
e não mais dos sedimentos da lei de Moisés. Exatamente. Batizado na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então, dando mais uma continuidade, porque se formos plantar juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Certo? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para não se ver mais o pecado. Essa questão que Paulo está falando, tratando-se sobre o pecado, é porque eles viveram debaixo da lei. E o pecado é uma transgressão da lei, o qual você nem eu nunca vivemos através da lei. Então nós já fomos batizados no corpo de Cristo. Isso uma vez por todas. Entendeste agora? Como é tão importante nós buscarmos conhecimento. Por isso eu te convido para o próximo vídeo, para o próximo ensinamento, para que nós possamos compartilhar. E ainda mais, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Compartilhe o vídeo, clique no sininho, clique no sinal gostei, deixe seus comentários, dúvidas, perguntas, algo mais a respeito deste assunto. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.